Olá pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que estão me ouvindo, né, que hoje nós vamos falar do protesto, tá? As funções escondidas do protesto extrajudicial, tá? Vamos dividir eles em bloco, uma introdução, falar da conceito, natureza e essas funções. Em relação à introdução, e aí eu gostaria de lembrar as palavras do Jean-Paul Sartre, no seu livro que ele fez, A Responsabilidade do Escritor, na qual ele dizia o seguinte, que a responsabilidade do escritor ele é instigar a reflexão do leitor. No nosso caso, você, nosso ouvinte. Tá? Qual é a ideia? A ideia aqui é instigar a respeito das funções escondidas do protesto extrajudicial. Demonstrar a você, tá, que o protesto não é somente um ato do tabelião, formal e solene, mas também ele é um ato informal, tecnológico, acessível a cada um, a fim de utilizá-lo no setor público e privado. Acessível, que a gente fala por causa da nossa evolução tecnológica, que permitiu que os efeitos do protesto saíssem do balcão do cartório para chegar ao processo judicial, ao serviço público, aos advogados, ao agronegócio, ao empresário, enfim, a cada um de nós, por meio de um simples celular, você tem esse acesso. Enquanto a formalidade e a solenidade são inerentes ao tabelião, os efeitos do protesto vivem fora do balcão, ainda que de maneira escondida, né? E aqui nós vamos revelá-los. A publicidade do protesto extrajudicial deixou há tempos, então, de ser passiva para se tornar efetivamente erga omnes, ou seja, os efeitos do protesto e não o protesto atingem a todas as pessoas que lidam com a prestação de contas públicas e privadas, a compra e venda de imóveis, loteamentos, a tutela, a curatela, a falência, a licitação e etc. Por fim, aí voltando ao filósofo francês Jean-Paul Sartre, os efeitos do protesto, eles possuem muitas funções, mesmo que muito distante daquelas sonhadas por seus autores legislativos e doutrinadores. Encerrando essa introdução, vamos começar na origem do protesto, tá? De onde ele veio, como foi que começou essa história. A origem do protesto ela está ligada aos contratos de câmbio, na evolução das rotas comerciais italianas, Veneza, Gênova e Pisa, de produtos que vinham de luxo da Ásia, do norte europeu, Antuérpia, Amsterdã, na primeira metade do século XIV. Aí, segundo o professor Loureiro, tá? O protesto cambial mais antigo, ele foi lavrado em Gênova em 1384, pelo notário Teramo de Maggioli. Depois, na França, o protesto cambial foi editado pelo edito de Luís XI, em 8 de março de 1466. No Brasil, foi regulamentado inicialmente pelo Código Comercial de 1850. Uma curiosidade, no tocante à ratificação de protestos marítimos e testemunháveis formados a bordo, ele inicia no livro diário de bordo, tá, de navegação sobre algum fato relevante ocorrido em viagem marítima e termina com o juiz de direito e não no cartório de protesto. Isso vem desde o Código de 1850, passou pelo processo civil, o Código de Processo Civil manteve 39, foi mantido pelo Código de Processo Civil de 73 até chegar ao nosso Código de Processo Civil 2015, artigos 766 a 770. A letra de câmbio, ela passou por 3 fases distintas. A italiana, depois vem a francesa e por último a germânica ou alemã. A primeira fase, a italiana, é do século XIII, vai até o século mais ou menos XVII. O título cambial, ele tinha natureza comprobatória de um contrato de câmbio, servia como troca de moeda. A segunda fase, que é a francesa, o título cambial ele sofreu uma transformação. Ele tornou-se um título de promessa de pagamento à ordem beneficiária. Ou seja, ele era possível transmitir por endosso, tá? Não tinha número de restrição essa transmissão, tá? Até mesmo por força da ordenança sobre o comércio terrestre publicada por Luís XVI, em 1673. A terceira fase, a germânica, né, ou alemã, que nessa fase ela inicia lá no Reino da Prússia. Ocorreu uma desvinculação do conteúdo cambial do contrato de câmbio. Ou seja, o documento ele incorpora uma obrigação literal e autônoma. Se desvinculou daquele contrato. Em outras palavras, o contrato de câmbio ele fica parecido com o título de crédito atual, que se trata de um direito de crédito literal, autônomo e abstrato. Aí olha a curiosidade, tais fases elas demonstram que o protesto sofreu quase 700 anos, ele veio passando por transformações.
dinamizando o comércio, e ainda continua até hoje, que é o objeto nossa aula. Encerrando essa parte, vamos começar o conceito legal. O que é? Está no artigo 1º do caput da Lei 94/92 de 97 da Lei de Protesto. O que ela diz? O protesto é um ato formal e solene pela qual se prova a inadimplência ou descumprimento de uma obrigação ou a recusa da aceite, né? Originado de um título ou de outros documentos da dívida. Agora, a partir desse conceito, o que nós podemos tirar da sua natureza? Ele é um ato unilateral, extrajudicial, formal e público. Unilateral, porque ele é feito pelo credor. Extrajudicial, além do judicial, vai pelo cartório. Formal tem um procedimento e público pelo tabelião. Os seus efeitos hoje, que é a grande novidade do protesto. Ele tem várias funções e efeitos, e vamos dar aqui apenas algumas delas. A interrupção da prescrição, que está prevista no nosso Código Civil. A condição de mora de compra e venda com reserva de domínio, que também está previsto no nosso Código Civil. A condição de procedibilidade à demanda executiva de contrato de câmbio, tá na Lei de Mercados. Portador de duplicata, ele exercer seus direitos creditórios, contos coobrigados e seus avalistas, tá no artigo 13, parágrafo 4º da Lei Duplicata, Lei 5474 de 68. A condição de procedibilidade à demanda cambial contra o não aceitante duplicata, está no artigo 15, inciso 2, a linha A da Lei 5474/68. E a condição de procedibilidade, tá? A decretação de falência, no artigo 94, inciso 1 da Lei 11.101, 2005. E entre outros, esse é só uma das funções, tá? Mas quantas funções escondidas, né, ao objeto do nosso vídeo? Aí eu volto às palavras do Sartre, Jean-Paul Sartre. Ele diz que a palavra ela faz sair da sombra um objeto para se integrar à nossa atividade. Assim acontece com o protesto judicial. Ele não se limita mais à conservação de direito, comprovação de descumprimento de obrigações ou à inadimplência de um pagamento. Tampouco é somente uma recuperação de crédito. O protesto é mais do que isso. Hoje ele se desenvolveu muito mais. Ele faz parte da vida privada, ele faz parte do setor público, do dia a dia de cada um. Tá? Então, atualmente o protesto ele é um sistema nacional de consulta e intercomunicação recíproca direta entre o Poder Judiciário e os cartórios, bem como ele serve de consulta à sociedade e à efetividade de decisões judiciais. Esse sistema ele somente foi possível, né, é como se fosse um banco de dados nacional, na criação da Central Nacional de Serviço Eletrônico Compartilhado de Protesto, chamada SEMPROT, que é a sigla, por meio do artigo 42A da Lei 94/92, que é a Lei de Protesto, que se formou um banco de dados unificado e nacional, acessível pela internet. Tá? Se você procurar SEMPROT Nacional, consulta SEMPROT, você encontra. Nesse central está todos os tabelionatos de protesto do país, tá? Que em regra tem as funções notariais de protesto, tá? A SEMPROT, você pode consultá-la, acessá-la pela internet para ter consultas gratuitas de informação indicativa da existência ou inexistência de protesto em qualquer tabelionato brasileiro e seus respectivos valores e termos, tá? Encontra lá. Está regulamentado essa questão do SEMPROT no Código Nacional da Serventia do CNJ, tá? O nosso Código Nacional. E ele não prejudica os dados sensíveis das pessoas. O protesto e a falência. A falência de uma empresa ela configura pela insolvência jurídica e não insolvência econômica, tá? Ou seja, a insolvência econômica é quando você tem um passivo igual ao ativo. Você deve igual quanto você recebe. A insolvência jurídica, na questão da falimentar, ela caracteriza pela impontualidade injustificada no pagamento do título ou títulos executivos protestados, cuja soma seja equivalente ou ultrapasse a 40 salários mínimos. Tá? A outra forma é uma execução frustrada de qualquer quantia líquida, não paga nem depositada, tampouco nomeada bens a penhora. Por fim, a prática de atos de falência que estão previstos no artigo 94, inciso 3 da Lei 11.101 de 2005. Aí, quais são as funções escondidas? Agora nós vamos adentrar nisso. Então,
Qual a proposta para efetivar uma decretação judicial de falência por meio da SEMPROT? Como é que poderia acontecer isso? Então, para efetivar o caráter universal do juízo falimentar, tá? Em razão do título protestado ser igual ou superior a 40 salários mínimos, o que poderia ser feito? A SEMPROT hoje ela poderia encaminhar por meio virtual, malote, digital, e-mail, SMS, a sentença de falência aos delegatários cadastrados na central, os quais, por sua vez, responderiam acerca do cumprimento judicial pela mesma via. O juiz manda pela meio da SEMPROT, o cartório recebe, cumpre a ordem e manda imediatamente de volta, como se fosse um meio de aplicativo de comunicação. Portanto, seria uma comunicação recíproca e célere, de grande alcance no Brasil, com o intuito de assegurar o caráter universal do juízo falimentar. Porque quase todos que têm protesto no Brasil têm outras funções, tá? São funções acumuladas. Como é que poderia dar decisões judiciais, dar cumprimento? Então, se o 40 salários mínimos reflete que uma pessoa protestada ela é falida, isso já é um indício que a pessoa civil ou jurídica não tem condições de administrar o seu negócio. Então, com essas informações que você encontra na SEMPROT, tá, sem prejuízo do dado sensível do devedor, a central pode auxiliar na designação de um tutor judicial, tá, porque tem que estar livre a administração dos seus bens, tá, uma vez que ele precisa, o tutor designado, tem que estar livre, né, os seus bens tem que estar livre, refletindo que ele é um bom administrador. Ou seja, se uma pessoa tiver muito protesto, a ponto de refletir uma insolvência civil, né, a SEMPROT pode ser utilizada pelo judiciário como um dado objetivo para indeferir a nomeação do tutor. Tá? Outra coisa bem curiosa, no inventário partilha e arrolamento judicial, é muito difícil você encontrar uma informação da SEMPROT se o de cujus tem algum protesto ou não em nome dele. Isso poderia ser feito uma consulta simples pelo CPF, na internet, poderia ser arquivada nos próprios autos. Então, se houver algum débito, basta anexar as informações nos autos. Do contrário, se não houver débito, deverá ser quitado para ser anexado aos autos, porque o inventário partilha tem que ser quitado os débitos do de cujo. Aliás, no tocante ao óbito, é importante informar que as restrições relativas aos dados sensíveis elencados na Lei de Proteção de Dados, tá, elas não se aplicam à pessoa falecida. E aí está conforme os termos do artigo 119 do Código Nacional da Corregedoria Nacional de Justiça, tá, do foro extrajudicial. Então, a SEMPROT ela poderia contribuir na tomada de decisão apoiada também na prestação de contas, uma outra forma de dar efetividade às decisões, tá? Porque se a pessoa que vai dar apoio àquele que vai precisar tomar a decisão, ele não pode ter muito protesto. Inclusive, imagine ele ter 40 salários mínimos protestados ou próximo. Então, é uma forma de o juiz indeferir a designação de apoiadores, ou até mesmo designar no momento da prestação de contas. Se ele tiver muitas no protesto e relacionado à atividade dele, vai ser indeferida a prestação de contas. Mudança de regime de bem de casamento, também a SEMPROT pode ajudar. Toda vez que o cônjuge quiser passar de um regime para outro, por exemplo, comunhão parcial para separação total de bens, verificar se os decúbios têm bens, né, tem débitos, vai lá no SEMPROT. É gratuito, vê o CPF de cada um, imprime e anexa aos autos. Tá? Então é importante o SEMPROT nesse ponto para ver se tem eventuais débitos para passar de regime de bens. Em relação à fraude contra credores, a SEMPROT também pode ajudar. Ela poderá ser um indício, né, através da SEMPROT, identificar protesto, que poderá ser um indício material de insolvência civil, em caso de negócio de transmissão gratuita de bens ou remissão da dívida. Tá? Artigo 158 do Código Civil. No tocante à fraude de execução, será necessário o registro do bem alienado ou a má-fé do terceiro adquirente. Está previsto na súmula 375 do STJ. Esse enunciado dessa súmula ela reforça o artigo 54, inciso 2 da Lei 13.097 de 2015, que foi alterada pela Lei 14.382 de 2022. Ela reforçou o princípio da concentração na matrícula do imóvel, dispensando efeitos ajuizados nas escrituras públicas, tá? E especialmente aí de compra e venda.
No aspecto processual, essas normas reforçam os artigos 828 e 792, inciso 2 do CPC 2015, que a alienação ou oneração é considerada fraude de execução quando tiver sido averbado no registro de imóvel na pendência de processo de execução. Por fim, as pessoas de direito público também poderão utilizar o SEMPROT para instruir os processos de licitação na fase pré-habilitação. Tá? O que é essa fase? Ela se configura como procedimento técnico administrativo para verificar as condições do licitante, se ele tem condições de participar. Pois bem, o protesto na liquidação judicial, uma outra forma de dar efetividade também a essas funções do protesto que poderia ser utilizada, que estão na SEMPROT. Então, a SEMPROT, ela também poderá ser utilizada na liquidação, em liquidações judiciais proferidas em ações civis públicas, cujo cumprimento de sentença ocorre em diferentes comarcas da ação principal, dificultando bastante a identificação passiva do passivo do réu, né? Onde que está o passivo do réu, com o intuito de definir todo o montante de seu débito nessa ação. Então, uma vez cadastrada a sentença coletiva na SEMPROT, solicitando informações sobre o débito em nome do réu, o executado, os diversos cartórios e juízes poderiam enviar a sua resposta via central, né, para essa ação lá para o juiz onde profere a sentença coletiva, para identificar o real débito do executado. Outras funções que o protesto poderia ajudar seria na parte do extrajudicial. Escrituras públicas, por exemplo, de compra e venda. Tá? O protesto também pode dar segurança jurídica na aquisição de imóveis. Pois se o alienante ele tem muito protesto na SEMPROT, tá? Isso já pressupõe que a necessidade de solicitar certidões de protesto a fim de verificar eventual título de protestados, a quantidade da soma que está protestada, porque se você é empresário, tem 40 salários mínimos, é falido. Se você não é empresário, reflete uma insolvência civil, então tomar o cuidado nessa alienação. No encerramento de pessoa jurídica, no cartório, tá? Também aplica a mesma lógica. Se está extinguindo, verificar se a sociedade ou seu sócio eles têm algum protesto na SEMPROT. Se tiver, anexa, exige o encerramento do débito do ente moral. Se não, anexa que não tem. No tocante ao registro de imóveis, a informação de eventuais débitos no site da SEMPROT também é uma importante ferramenta à função registral. No caso do loteamento, por exemplo, note que, embora o protesto ele não peça o registro de loteamento, o oficial poderá citar dúvida ao juiz, quando entender insuficiente a comprovação de que os protestos não prejudicarão os futuros adquirentes. E depois também pode ser feito, após o registro de loteamento, né, a cada venda de lote, será prudente o comprador verificar na SEMPROT, que está acessível na internet pelo seu celular, se o vendedor, o empresário do loteamento, ele tem muito protesto, a ponto de levantar suspeita, uma preocupação do débito, né? E com isso pedir, por exemplo, uma simples declaração da empresa que tem bem suficiente para quitar seus débitos. No inventário e partilha extrajudicial, tá? A SEMPROT tem plenas condições de informar, né, os débitos protestados em nome de cujos, por meio da simples consulta do CPF de maneira gratuita na internet. Você pode obter essa informação, imprime e anexa no inventário extrajudicial. Então, se não houver débito, basta anexar tais informações nos autos administrativos. Do contrário, se houver débito, deverá ser quitada para ser anexada, porque o inventário judicial, extrajudicial, tem que quitar os débitos de cujos. Tá? Essa é a regra. O protesto é a consulta pública. Tá? É uma outra forma que está do protesto hoje. Está escondida, temos que colocar à luz. Então, a SEMPROT ela será disponível segurança das atividades públicas e privadas, bem como a lavatura de atos notariais para fim de comprovação da boa-fé. Para tanto, a informação da central será parâmetro objetivo a partir do débito protestado em todo o Brasil. Se o valor de 40 salários mínimos em títulos protestados impede ao comércio, a mercancia, então, com maior razão, ele será um indício objetivo da dificuldade financeira das partes fazer um negócio, público ou privado. Então, se você vai vender um imóvel, por exemplo, e tem muito protesto, o seu vendedor era bom tomar precaução.
tá? Na hora de fazer a sua venda. Tá? Em relação à conclusão, vamos lá, depois de tudo isso, o que acontece? Podemos verificar que a tecnologia, ela mostrou que o protesto ele está subutilizado, ele tem muitas funções, tá? Que estão dispersas nas normas e podemos juntá-las. Então, a primeira seria a falência. Nós temos hoje um banco de dados nacional, que a maioria está os cartórios de protesto ali, que tem função de notas, de imóveis e RTD e outras funções. Então, se a maioria dos cartórios do Brasil estão com isso, o juiz poderia informar a Semprot, que automaticamente informaria todas as outras, que tem função de nós, por exemplo, para saber se tem uma procuração, uma escritura de compra e venda do falido, para cumprir imediatamente. A partir dessa ideia desse 40 salários mínimos, pode ser utilizado para outras funções, como o judiciário, no inventário judicial e extrajudicial, utilizar na designação de tutor, curador, prestação de contas. Tá? Um outro exemplo, o sócio, se ele tiver falido, os outros podem tirá-lo, né? Então, como é que você pode identificar isso? Só basta verificar na Semprot. Uma coisa bem curiosa, por exemplo, na execução fiscal, quando forma-se a CDA, ela não, se por acaso não tiver começar uma ação judicial, não colocar, averbar no registro de imóveis, e a pessoa, o devedor, o executado, vender esse imóvel, e o comprador, como é que o comprador vai saber disso? Ou como é que a fazenda vai comprovar que o devedor estava de má fé? Para isso, quando fizer CDA, protesta. Faz o protesto, porque se o executado vender esse imóvel, quem comprar não vai poder alegar que ele não sabe. Ainda que não tenha uma averbação no registro de imóveis, porque por lei exigido, né? Ainda que não tenha uma ação judicial em curso, mas está lá no Semprot, a fazenda ou qualquer outro credor que não seja o poder público, ele não paga, porque o pagamento do protesto é diferido, é o devedor que paga. Então, o credor de um crédito público ou privado, ele pode protestar, especialmente CDA. Tá? Se ele não quiser colocar no registro de imóveis, por enquanto, se ele não quiser começar uma ação judicial, mas terceiros já vão saber porque está no Semprot. Pois é, então dessa forma, concluindo, verificamos que o protesto hoje, ele não é apenas do tabelião, ele é da sociedade, ele faz parte da vida social. Precisa mais as pessoas mais utilizá-los, procurar o tabelião da sociedade mais próximo, para saber como é que eu utilizo nos meus negócios privados, na compra e venda de imóvel, tá? Na designação de tutor, decisão apoiada, para retirar de um sócio falido, tá? Verificar isso pela simples Semprot. Quando eu compro apartamento, por exemplo, não é só verificar no local do devedor, mas num banco de dados nacional, juntar esse banco de dados no contrato, na informação do compra e venda, e aí tem outras funções que são desenvolvidas, tá? Eu agradeço muito a todos que me escutaram, que acompanharam. Vai ficar um material também disponível, tá? Do que eu falei, para vocês continuarem, caso se interesse, continue, dê uma leitura, e espero que tenham sucesso aí com o protesto, que possa ser utilizado para alguma coisa, não somente a cobrança de débito. Muito obrigado.